Então, estamos aqui no Congresso de Uro-Oncologia do Rio de Janeiro e hoje vamos fazer uma apresentação sobre as terapias focais para câncer de próstata. Eu estou acompanhado do Dr. Hugo Castilho, meu colega lá do Hospital dos Servidores do Estado, e nós dois vamos entrevistar os colegas Fernando Augusto e Henrique, ambos lá do Hospital Pedro Ernesto. Dr. Fernando foi colega de residência, grande amigo. Dr. Henrique é um pouco mais novo. Enfim, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, falassem seus títulos, experiências. Muito bom estar aqui com vocês, né? Na verdade, isso aqui é um bate-papo entre amigos. Léo, você chegou, foi meu staff, né? Eu fui teu residente. Hugo, meu amigo de faculdade. E o Henrique foi nosso residente lá, mas já terminou já tem um tempo, então tá lá na luta já conosco, já lá no Pedro Ernesto já há um bom tempo. Então, como o Léo falou, eu sou Fernando Augusto de Araújo, sou urologista aqui do Rio, titular da Sociedade Brasileira, atual coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da SBU Rio, e tenho muito interesse na área da uro-oncologia, e a gente tem feito algum trabalho lá muito interessante lá na UERJ em relação à terapia focal. Prazer estar aqui com os colegas da mesa. Sou Henrique Machado, também urologista lá do Hospital Pedro Ernesto e também focado na área de uro-oncologia, e hoje um dos responsáveis também pela parte de terapia focal lá no Hospital Pedro Ernesto. Maravilha. Vamos lá. Então, segue aí, Léo. eu acho que para a gente começar, eu queria saber de vocês uma breve definição aí sobre terapia focal, o que vocês entendem sobre esse procedimento, né, e dar uma introdução aí sobre a ideia, né, o racional da terapia focal aí para o câncer de próstata. Léo, vamos lá. Na realidade, isso não é um assunto novo, né? A terapia focal ela vem sendo falada aí desde a década de 90. O racional seria o quê? Outros órgãos sólidos, sempre foi feito terapias focais, parciais, sem nenhuma parcimônia. O que acontece com a próstata sempre teve a questão por ser lesões multifocais, né? Então, assim, seria até comparável um pouco com o câncer de mama. Mas o próprio câncer de mama, são realizadas terapias focais, como nodolectomia, quadrantectomia, enfim. Então, quando começou-se a falar sobre terapia focal para câncer de próstata, até eles usavam um termo, né, que era male lumpectomy. Lumpectomy, na realidade, a ressecção em nódulo para o câncer de mama. E então começou a pensar sobre isso, já que se em outros órgãos era possível fazer um tratamento focal, por que não na próstata? Né? Do ponto de vista, acho que a gente pode deixar até o Henrique segue comentando. É importante, assim, quando surgiu o conceito, como o Fernando falou, já é um conceito antigo, não é uma coisa muito nova. E quando surgiu o conceito, a ideia era tratar realmente focal, uma coisa pontual. Por exemplo, trazendo para os dias de hoje aí com o advento da ressonância, como se a gente fosse tratar só um nódulo, por exemplo, clinicamente significativo a um exame de imagem, por exemplo. Mas como a gente sabe dessa multifocalidade do câncer de próstata, cada vez mais a terapia focal para o câncer de próstata tem sido ampliada. Tem sido pensado não tratar focalmente só a área acometida, mas abranger a área de tratamento. Por conta dessa multifocalidade aí, que é mais de 80% a 90% dos casos de câncer de próstata, né? E acontece também o que aconteceu. A gente avançou muito nas tecnologias, modalidade de diagnóstico mais precoce, né? Nós somos numa época pré-ressonância ainda, né? A gente ainda pegou essa fase pré-ressonância. Sim. Né? Aí depois vieram as ressonâncias, começou com 1.5 Tesla, agora a gente já tem a ressonância de 3 Tesla. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer diagnósticos mais precoces do câncer de próstata. E o pensamento racional seria o quê? O tratamento radical, que fosse a radioterapia ou a prostatectomia radical, levariam
a efeitos que a gente sabe que até hoje a gente tem questões funcionais relacionadas a esse tipo de tratamento. E o paciente da vigilância ativa talvez fosse pouco tratamento para um paciente com câncer de próstata. Tanto é que no início, quando começou a terapia focal, o que era pensado? Pensado em tratar no paciente de baixo risco. Por quê? Era aquele paciente da vigilância ativa, mas que emocionalmente ele não se sentia confortável em fazer uma vigilância ativa. Só que o tratamento radical seria muita coisa para ele. Então, assim, o início da terapia focal tinha esse pensamento, né? Que já não é o pensamento que nós temos hoje, com o avançar aí dos trabalhos, são inúmeros trabalhos nos últimos anos, mostrando aí resultados bem animadores do ponto de vista oncológico, em lesões de risco intermediário e alguns trabalhos até em algumas lesões de alto risco. Desculpa, pode falar. Não. Então, esse conceito da lesão index, que era meio que o raciocínio bem inicial da técnica, ele está mudando. Ela continua sendo importante, imagino, mas não é mais, a preocupação não é mais só com ela, talvez. Em termos gerais, assim, nos últimos trabalhos que a gente tem visto, nos centros que tem uma maior publicação em relação a trabalhos de terapia focal, é muito raro você ver atualmente alguma coisa só em lesão index. Normalmente o que tem se feito é que a lesão index, basicamente, ela te direciona em relação ao tratamento. Por exemplo, paciente que tem a lesão index em um lado da próstata, você faz tratamento de todo aquele lado da próstata, não necessariamente somente da lesão index. Certo. Henrique, aproveitando, desculpa, porque a gente fala como urologista, né? Tem que pensar que colegas não urologistas vão querer assistir o podcast. Queria que você explicasse o que é a lesão index, né? Quais são os parâmetros que a gente usa para determinar aquela região como... Léo, na realidade a lesão index ela é a lesão principal, né? É a principal área do tumor da próstata, né? Que de preferência visualizada nos exames de imagem e confirmadas por biópsia. O que acontece? A lesão index, o que a gente sabe sobre a lesão index? A lesão index ela é a lesão que comanda a biologia molecular de todo esse câncer de próstata, né? Para se ter ideia, 80% do tumor está contido na lesão index, né? É da lesão index que geralmente saem os clones que levam à doença metastática, né? As lesões secundárias que aparecem na próstata, elas têm um potencial de mortalidade ou de metástase muito baixo. E, por outro lado, a lesão index, além disso, ela contém até 92% do Gleason mais elevado da próstata. Então, assim, o conceito sim, tratar a lesão index e as suas redondezas. Então, pegando o gancho da pergunta do Léo, explica melhor para a gente como que é definida essa lesão index, baseado em que vocês chegam à conclusão de onde está ela, quem é ela, né? Hoje o que a gente usa mais é o exame de imagem, né? Para diagnóstico da lesão index propriamente dita, até mais do que a biópsia, porque na grande maioria das vezes a gente biopsia a lesão, mas também faz uma biópsia aleatória da próstata, né? Então, basicamente, o que identifica para a gente a lesão index são os exames de imagem. A ressonância multiparamétrica, que mostra aí lesões Pihards 4 ou 5, que são lesões que a gente considera clinicamente significativa. Não afasta câncer, caso não tenha essas lesões, mas seria um câncer sem uma lesão diretamente. Uma lesão com alta captação no PET. E hoje, mais recentemente, aí, o ultrassom de microbolhas, né? Que a gente também consegue diagnosticar lesões index através do ultrassom, com uma eficácia aí quase que similar, quase igual à ressonância multiparamétrica. Então, normalmente você tem uma correlação entre a imagem radiológica e a característica histopatológica. Mas vamos supor que você faz uma biópsia de uma lesão radiológica e vem um Gleason mais baixo do que o da lesão da biópsia randomizada. Como é que você vai lidar com isso? O que você vai considerar como lesão index? Usualmente o parâmetro que a gente usa na verdade, a biópsia em relação ao tratamento focal, a gente
tentar excluir que seja lesão da próstata toda. Então a gente não fica muito preocupado especificamente com o grau histopatológico da lesão índex diretamente em relação a colocar ou não o paciente nesse tratamento. Como o Fernando falou, historicamente a gente usa para pacientes que sejam pacientes de baixo risco ou até um risco intermediário. Mas já tem vários trabalhos aí fazendo em pacientes com risco mais elevado, alto risco até. Então a ideia é que a lesão índex seja para direcionar o que a gente vai tratar na próstata. A gente vai tratar qual lado da próstata a gente vai tratar, o que tratar e o que não tratar. É possível haver casos em que a lesão índex não fica definida, não fica claro? Um tumor que seja apareça em um lobo só, que uma ressonância que não mostra um nódulo, ou então uma ressonância que mostra um nódulo, mas é um falso positivo, na biópsia aquele nódulo não vem como tumor. Léo, desculpa, Hugo, essa pergunta é boa. Primeiramente, vamos lá. O cenário ideal é que sejam lesões que apareçam na ressonância magnética e que a gente biopsie e confirme a lesão naquela topografia. Certo. Né? Em cenários que você biopsia, e vamos dar um exemplo, apareceu um ISUP3 fora da lesão índex, ou no lobo contralateral, eu não me sinto confortável para tratar esse doente. Né? Esse doente tem um PIRADS, vamos supor, o paciente tem um PIRADS 4 do lado esquerdo, ele biopsiou, veio o tumor do lado direito, eu não me sinto confortável para tratar esse paciente como terapia focal. Legal. Agora, por outro lado, vamos supor, é uma próstata que a gente biopsiou por elevação de PSA, né? Por critérios clínicos e não radiológicos. E identificou, vou usar o mesmo exemplo, um PIRADS 3. 2, vamos usar o PIRADS 2. É difícil a gente ver um PIRADS 3, um ISUP 3 numa lesão, numa próstata sem lesão. Sem lesão, né? certo. Então, vem um ISUP 2 unilateral com ausência de imagem na ressonância. Esse paciente, ele é um paciente sim que pode ser tratado com terapia focal. A grande questão é que hoje em dia, ele não é o paciente de preferência. E eu te falo por quê. Hoje em dia tem muitos grupos que conduzem esse paciente até como se fosse um paciente de vigilância ativa. Mesmo tendo uma doença intermediária de risco favorável. Tem um trabalho que foi publicado há 2 anos, um trabalho que avalia a ressonância magnética e a peça final da próstata nos pacientes que tinham lesão suspeita na ressonância e os pacientes que não tinham lesão suspeita na ressonância. Mesmo sendo o mesmo tipo histopatológico. Né? Um ISUP2 no paciente com lesão e um ISUP2 no paciente sem lesão. O que se identificou? Esse paciente sem lesão tinham tumores muito indolentes. Né? A longo prazo mostrou que esses pacientes sem lesão, eles apresentavam um risco de recidiva bioquímica apenas de 8% contra 40% dos pacientes que apresentavam lesão na ressonância. Então, a terapia focal, ela não é uma vigilância ativa. A terapia focal, ela é para ser realizada em pacientes que necessitam de tratamento, né? Porque com a vigilância ativa a gente já tem resultados muito bons, né? Assim, a literatura nossa com vigilância ativa é muito boa, é muito rica. Então, o paciente ideal é o paciente que tenha de fato uma doença clinicamente significativa que precisa de tratamento. Maravilha. Aí você vê esse estudo que você comentou, mostra claramente que a gente ainda tem que aprender muito sobre a biologia do tumor, né? Que a classificação de ISUP por si só, a classificação histológica não é suficiente, né? E aí você começou a falar agora do paciente ideal, né? Você deu mais ou menos uma delineada no que seria o candidato. Alguma coisa a mais para acrescentar? Eu queria que você explicasse assim de forma mais clara qual o candidato. Então, o que a gente vê mais é exatamente isso que o Fernando estava falando. Idealmente, é o paciente de baixo risco ou até um risco intermediário favorável que necessita do tratamento. Isso é o que a gente vê em termos de indicação, isso é o que a gente procura indicar. Então, ISUP 1 ISUP 1 ou 2, PSA abaixo de 10, doença unilateral, um estadiamento aí T1C, T1C, T2A. T2A.
E esse é o dente que a gente considera ideal para esse tipo de tratamento. A gente vê ainda, no Brasil, pelo menos, uma resistência muito grande à vigilância ativa. Sim. Muito paciente que chega com indicação de vigilância ativa, a gente conversa e o paciente não quer fazer vigilância ativa. Latino, né? O latino como um todo, exato. Então, nesse tipo de paciente, a gente ainda também tem indicado bastante a terapia focal por conta dos benefícios oncológicos também, mas principalmente funcionais. O paciente quer tratar, quer fazer um tratamento, então a gente propõe um tratamento que pelo menos seja menos agressivo, que possa gerar menos morbidade para ele aí no acompanhamento da doença dele. Uhum, legal. Hugo, assim, a gente, são muitos trabalhos, né? São muitos trabalhos. Vou te dar um exemplo de uma meta-análise que saiu recentemente, que avaliou 72 trabalhos sobre terapia focal, 2 deles randomizados, controlados, iniciando no ano de 1996, foi a primeira publicação. E aí, o que foi visto? De 96 até 2015, 90% desses trabalhos eram realizados em pacientes de baixo risco. De 2020, perdão. Nos últimos 5 anos, já passou para 52% dos pacientes tratados com risco intermediário, ou seja, com uma lesão clinicamente significativa. A gente não consegue definir assim, vamos lá, na verdade isso é uma das grandes dificuldades, porque a terapia focal ainda não foi padronizada como um padrão ouro, que é o quê? A definição de fato do paciente ideal. Então, no melhor cenário, é o quê? É um paciente ISUP2 com a doença unilateral visível na ressonância magnética. Perfeito. Esse é o paciente, digamos, o padrão ouro. Mas pode ser feito em doenças Recidivadas. multifocais unilateral? Pode. Você pode fazer. Vamos lá, poder fazer não significa que é o ideal, né? Você pode fazer num paciente que tenha um ISUP2 de um lado e tem uma pequena lesão que foi achada ISUP1 do lado contralateral. Você também pode, né? Mas o mais importante é o quê? Uma vigilância ativa plus, né? Exatamente. Não, e o importante é você tratar o paciente que tem uma doença confinada à próstata mais focalizada, né? Uhum. Esse que é o mais importante. Porque a gente vê a paciente com até ISUP4, tá? Com doença unilateral, tratado com um resultado positivo, né? Obviamente que tem que ser uma seleção muito criteriosa desse paciente. Então, o ideal é aquilo que o Henrique estava falando. É um paciente PSA preferencialmente abaixo de 10, né? Uma doença clinicamente significativa, mas Mais no favorável. intermediário favorável, né? Uhum. E tem uma questão que isso aí eu percebo mais na prática, e eu acho que o Henrique vai concordar comigo, que não é tão falado. O volume da próstata. Né? Ah, sim, essa é uma pergunta. Próstata acima de 80, o resultado não é legal. Né? Acho que a amplitude da onda ali pelo menos falando sobre o HIFO, né? Especificamente sobre o HIFO. A amplitude da onda ali, o que eu tenho visto é que a gente tem tido um índice de recidiva um pouco mais alto. Uma opção você pode fazer uma ressecção desse paciente, você pode fazer uma RTU desse paciente, né? Diminuir o volume prostático dele antes de fazer até para reduzir risco de retenção no pós-operatório, essas questões. Sim. Mas aí, não sei, antes de falar da tecnologia, Fernando, eu queria só voltar um pouquinho na questão dos exames de imagem. Você falou bem da nossa idade, né? Isso acaba denunciando um pouco, porque você falou que era antes da ressonância, eu sou da era antes ultrassom, né? Muitas vezes na época da residência ainda fazia muita biópsia no dedo. Opa, eu também. Então, eu fiz muito, furei muita luva. Mas aí eu queria que... Essa aí é a parte que a gente corta. Dá uma editada aí depois. Mas eu queria saber do Henrique como é que é a importância desses exames de imagem mais novos, né? E a ressonância principalmente, e as outras tecnologias aí que estão aparecendo agora também, né? Basicamente hoje, assim, pelo menos no nosso protocolo do Pedro Ernesto, e que a gente segue mais em relação ao HIFO, né, que é o que a gente tem acesso,
a gente tem exame de imagem como padrão a ressonância para todos os pacientes. O paciente tem que ter a ressonância, até para excluir uma possível lesão aí, índex contralateral. Confirmar, muitas vezes o paciente, como é um paciente do SUS, já chega para a gente com o diagnóstico de outro local, e ainda assim a gente sempre, para encaminhar... Sem a ressonância, né? Sem a ressonância prévia, e ainda assim para encaminhar para esse tratamento da terapia focal, a gente faz sempre uma ressonância prévia para confirmar que caso tenha lesão índex, seja só do lado da biópsia positiva mesmo, para excluir alguma coisa que tenha passado aí pelo outro lado. Então a gente sempre faz exame de imagem de rotina para esses pacientes da terapia focal. Isso. Então, bom, assim, a gente trabalha no SUS, sabe, a dificuldade lá nos servidores, a gente não tem a ressonância no hospital, né? Na verdade, a gente tem uma cota de 10 exames por mês, mas de uma maneira geral a gente consegue fazer muita ressonância pré-biópsia, né? Eu não sei como é que é a experiência lá no Pedernest, vocês têm feito sempre também, né, de rotina e... Nos casos que a gente vai fazer o tratamento da terapia focal, obrigatoriamente esses pacientes têm que ter... Tanto, ou pré ou pós, né? Eles têm que ter ressonância. Sim, de rotina, infelizmente, a gente não consegue fazer em todos os pacientes, porque a gente está falando em saúde pública, né? Aumenta o risco. Mas os pacientes da terapia focal, sim. Todos fazem a ressonância. O PET nessa situação... Isso, assim, era a próxima pergunta, né? A ressonância tem uma disponibilidade razoável no SUS, né? Mas e essas novas opções de imagem aí, o PET, tem uma outra alternativa, não sei se vocês estão familiarizados com um ultrassom de alta frequência, comenta um pouco aí, você falou. Em relação ao ultrassom de alta frequência, a gente não usa e na realidade até na literatura relacionada à terapia focal, na verdade, o ultrassom de alta frequência ele estaria substituindo a ressonância. A ressonância, né? Que E- parece uma tecnologia muito interessante, né? Pelo custo, custo pela mais baixo, disponibilidade. sem dúvida. Mas assim, os trabalhos até começaram a sair mais recentes, né? Sobre o sucesso dessa ultrassonografia de alta frequência. Então, assim, na própria literatura a gente não vê muita coisa relacionada à terapia focal baseado na ultrassonografia de alta frequência e sim na ressonância magnética. O PET ele não é um exame obrigatório. O PET ele viria para nos auxiliar ou nos tirar algumas dúvidas, né? Porque como a gente está tratando pacientes com doenças de risco intermediário, são pacientes que geralmente não necessitam de PET, Do PET, certo. né? A não ser casos específicos que o paciente queira muito fazer uma terapia focal e a gente tem dúvida se aquela lesão ali é uma lesão clinicamente significativa, enfim. Ou talvez, né, naqueles casos que a gente falou no início, que a lesão não aparece na ressonância, Sim, né? nesses casos. Para né? ajudar a definir a lesão índex Sim, quando houver dúvida, né? Uma coisa é a gente pega um paciente com PSA baixo, com o exame físico normal e apareceu um ISUP2 focal. Acho que esse paciente, mesmo sem lesão, a gente sabe que esse paciente é um paciente que está mais até para baixo risco do que risco intermediário. Diferente, vamos supor, o paciente tem um PSA um pouco mais limítrofe, fica-se numa dúvida maior numa ressonância. Acho que nesse caso até seria cabível o PET. Onde o PET entra em terapia focal é no resgate. Aí é numa situação diferente. É o resgate pós-radioterapia. É aquele paciente que já fez um tratamento primário com radioterapia e esse paciente teve uma recidiva bioquímica, então obrigatoriamente esse paciente ele precisaria fazer um PET, biopsiar em cima dessa lesão para ver se essa recidiva é focal, para aí sim pensar no tratamento de resgate com alguma terapia focal. Entendi. Tá? Em relação ao RAIFO especificamente, que a gente tem mais contato, inclusive tem se feito para paciente que fez prostatectomia radical. E aí o PET entra também nessa questão. O paciente foi submetido à prostatectomia radical, tem uma recidiva e em substituição a uma radioterapia que é um tratamento mais agressivo, que irradia ali toda a loja, linfonodo e tudo mais, ou o paciente que por algum motivo já tenha feito radioterapia pélvica prévia, né, que seria uma contraindicação, uma nova radioterapia, às vezes se faz o PET para ver se tem captação só na loja e também dá para fazer o RAIFO nesses pacientes. É possível se fazer um resgate localizado nesses pacientes especificamente com RAIFO.
Interessante. Legal, muito bom. Acho que eu queria entender um pouquinho mais com vocês o conceito da técnica, né, da tecnologia e tal. Como é que o Raifu promove, né, a destruição celular, etc. Um pouco de técnica mesmo nessa história. Eu não sei, Hugo, talvez dar uma geral sobre as técnicas, as Ótimo. tecnologias disponíveis. Tem um né? pouquinho Aí a mais gente amplo, fala, se vocês puderem puder. comentar. O que a gente tem de tecnologia disponível a nível mundo hoje para tratamento com terapia focal para próstata, nós temos o Raifu, né, que é uma onda de alta frequência. Tem-se a bracterapia, que é uma radioterapia localizada, focalizada. As sementes de com o implante das sementes. Temos a eletrotorporização da próstata, que é uma outra forma também de ondas de calor que atacam focalmente a próstata. A eletroporação irreversível. Isso. Eletroporação irreversível, né? O nome A crioterapia e o laser da próstata, que é agora mais recente. Acho que no Brasil só tem a crioterapia e o Raifu, né? E eletroporação. A eletroporação também está fazendo, né? Começando. E se eu não me engano, São Paulo agora comprou um laser também. Que é o mesmo laser que é usado para doença benigna, não por rolo, por uma coisa específica. Acho que agora também São Paulo adquiriu o laser, mas não tenho certeza. Basicamente a gente tem 3 formas de mecanismo de ação, né? Aumento da temperatura, redução da temperatura e radiação. Né? Todos são através... o princípio fundamental é queimar o tecido de alguma forma. Isso. Ou com frio, ou com calor, ou com laser. A ideia é queimar o tecido doente. A crioterapia, que inicialmente era o mais realizado, ela diminuiu um pouco. Se a gente pega até uma meta-análise que foi publicada no final do ano passado, avaliando mais de 4.000 pacientes submetidos a tratamento de terapia focal. E o que a gente vê na curva, né, do tempo é que inicialmente tinham mais crio, depois entrou o Raifu e agora a eletroporação vem com força. Então hoje o gráfico a gente vê muito mais casos de eletroporação e Raifu do que a própria crio. Né? Tem uma tecnologia que não tem no Brasil, que é o TULSA, que é como se fosse um Raifu transuretral. É uma tecnologia muito cara, assim, também não tem tantas publicações com isso. Interessante. E o acesso transretal no Raifu? Não, nas outras. Fala aí pra gente como é que é o Raifu, né? A gente sabe que vocês têm a disponibilidade lá na UERJ. Explica aí como é que é. O Raifu é um ultrassom que gera aí essa alta frequência, né? Ondas de alta frequência que geram um calor, tá? Então é um probe que nós passamos transretal no paciente, é sempre feito com anestesia geral, o paciente não pode se mover durante o procedimento. E esse probe ele gera um halo de calor, um diâmetro aí de calor. E para evitar lesões de reto, nós temos uma substância que a gente injeta junto, tá? Que fica ao redor do probe, que gera o resfriamento. Então a gente tem um halo de calor e um halo de resfriamento. O halo de resfriamento, ele é basicamente onde a substância está encostando, que é no reto. Então a gente tem menos lesões de reto, por exemplo, não tem descrita lesão de reto para o tratamento por conta desse resfriamento. E a partir de onde o resfriamento para, começa o calor. E é onde a gente faz aí a queimação do tecido, né? Prostático. Desculpa, Henrique, eu não entendi. Essa substância de resfriamento vai no probe ou na parede do reto? Você Ela fica isso? em volta do probe. Em volta do probe. A gente bota como se fosse uma camisinha e através do enchimento dessa camisinha ela gera esse halo de resfriamento. Como se fosse um gel de ultrassom. Como se fosse um gel de ultrassom. É líquido, né? Mas é como se fosse um gel de ultrassom. Entendi. Alguma proteção da uretra específica? Não tem uma proteção específica. Usualmente a gente evita, quando a gente faz ali a definição, a gente preserva um pouco a uretra, tá? Mas não existe descrito lesão de uretra, mesmo quando faz a ablação ali, não se preserva muito, mais no ápice mesmo, que a gente visa preservar, mas não tem lesão de uretra descrito, nada disso. Legal. Legal, muito bom. Acho que a gente não chegou a comentar, né, Henrique, na hora do paciente ideal. Idealmente também pacientes que não tenham lesões apicais que comprometam o esfíncter, né? Na hora de selecionar, na hora da seleção do paciente, né? O paciente que tem uma lesão
muito apical, com muita proximidade ao esfíncter, também não são os pacientes ideais, porque a gente está fazendo um tratamento focal exatamente para visar Preservar o esfíncter. os resultados efeitos colaterais. funcionais, Né? Então, assim, a gente evita. Tá, então porque assim, como é uma energia que vem do reto ali para a próstata, o ideal é que sejam tumores de zona periférica, né, Sim. e não apicais e não anteriores, né? E são aí mais entra raros, a mas- questão, Isso assim, no Raifo. entendendo Pro o Raifo. mecanismo, né, do tratamento, a gente entende aí porque o Fernando falou que próstatas muito grandes não fazem efeito. O aparelho tem um limite, esse raio de calor que ele emite, ele tem um limite. Aham. Então, próstatas muito grandes não conseguem atingir a zona periférica, que a gente sabidamente é onde a doença está localizada. Na maioria das vezes. Ah, legal. Para lesões anteriores, o É, Raifo não é uma opção tão boa, mas as outras técnicas sim. Eles entendi. fazem a Pois função é. por via transperineal e atingem Isso, com, né? com mais facilidade a Nas região. outras tecnologias você faz, espeta a agulha por via Perineal. transperineal e aí é mais Exato. fácil de atingir essa região, maravilha. E como é que está em relação aos resultados oncológicos aí? Como é que vocês têm feito isso? Então, nesses pacientes com indicação precisa do tratamento, nós temos boa resposta oncológica. Existem algumas divergências em termos de trabalhos publicados, aí em mundo todo, em relação ao segmento, que muda, de certa forma, o que a gente vê em relação aos resultados oncológicos. Muda muito o protocolo de serviço a serviço. Isso ainda não tem um protocolo específico para terapia, né? Então, usualmente, não tem nem para terapia como se fazer a terapia, propriamente dita, tá? No caso do Raifo, por exemplo, e no caso do segmento. O que a gente vê muito no nosso serviço é muita lesão em paciente que a gente indica biópsia no lobo contralateral, por exemplo. A gente trata o lobo e no acompanhamento, porventura o paciente tem uma elevação do PSA e quando a gente faz aí a biópsia, a gente vê lesão do outro lado da próstata, por conta dessa multifocalidade aí que a gente costuma acompanhar. Maravilha. Mas aí em termos de segmento oncológico, a gente vê que mais ou menos aí em torno de 30% a 40% dos pacientes submetidos à terapia em 3 a 5 anos vão precisar de complementar de alguma forma o tratamento. Legal. Então, desculpa só. Fala aí, Fernando. É porque ele falou ali do tempo de 5 minutos, tem umas coisas importantes a gente falar que é o segmento, sei que o Henrique começou a falar. Isso, era o que Vamos eu lá. ia perguntar. Sim, vamos a grosso modo da grande literatura. O que a gente tem? Na grande literatura a gente tem um resultado aí, em 7 anos, em torno de 65% a 70% de resultado positivo sem necessidade de um novo tratamento. A grande questão é, o que é considerado um novo tratamento? Por exemplo, o maior trabalho que a gente tem na literatura com Raifo, que é um trabalho que tem quase 1.400 casos, eles não consideram a primeira recidiva, ou seja, a necessidade de um segundo Raifo como recidiva. Né? Por exemplo, o paciente fez um Raifo, teve uma recidiva bioquímica 3 anos depois e fez esse segundo. Esse segundo eles não consideram ainda como uma recidiva. Né? Uma defesa que eles fazem o paciente faz radioterapia faz 20 sessões, por que eu não posso fazer 2 de terapia focal? Né? Então, essa questão da definição do que é uma recidiva, né? O que é exatamente, mas o que temos de concreto na literatura é que num período de 5 a 7 anos, que é o que a gente tem num follow-up de médio prazo, o índice de metástase ou mortalidade é quase zero, se aproxima de zero. Então, isso que nos dá uma segurança em indicar a terapia focal para o paciente. Bacana. Muito bom. Então, Paciente adequado. como é que vocês fazem o acompanhamento? É ressonância, rebiópsia? No nosso serviço a gente faz ressonância e rebiópsia. Normalmente com um, 2 com um anos. ano a gente faz uma rebiópsia para os pacientes. Aham. E é uma questão também que quem defende a terapia focal bate muito nisso, por que fazer rebiópsia? Porque, por exemplo, nós dois a gente pensa dessa forma, porque quando iniciamos o protocolo lá atrás, foi estabelecido isso, né, que nós faríamos a rebiópsia com um ano. Mas, como o Henrique está falando, quem defende, vamos lá, você fez o tratamento, o paciente está com PSA estável,
sem elevação. Para que vai rebiopsiar esse paciente? Essa é a minha pergunta. Você rebiopsia a radioterapia? Pois Ninguém é. rebiopsia O uma reino radioterapia. nadir ali, né? Não é um Exatamente. PSA Por zerado. que não acompanhar só com PSA, né? Como a gente acompanha o paciente pós-radical, pós-rádio. A questão é que a gente iniciou como a gente realiza como protocolo de pesquisa. Né? Inclusive, os guidelines recomendam ainda hoje a realização da terapia focal como protocolo de pesquisa. Sim. Então, quando a gente submeteu o nosso trabalho com essa realização da biópsia de rotina após um ano do procedimento. Perfeito. E aí, só para finalizar, então, em relação ao aspecto funcional, né, que eu acho que aí é a grande vantagem, mas... O que a gente vê em termos de funcionalidade, assim, do RAIFO, propriamente dito, que é o que eu acompanho mais, é um índice de incontinência de 3 a 5%. Então, comparado à radioterapia ou à prostatectomia radical, é bem pequeno mesmo, porque a gente sempre preserva o ápice. Como o Fernando falou, está na critério de seleção a gente exclusão, não tratar né? o ápice, então a gente preserva o ápice. Henrique, desculpa te interromper. Eu não lembro de nenhum... Isso é literatura. Isso é Mas literatura. eu não lembro de nenhum paciente nosso. A gente está com aproximadamente 100 casos. Uhum. Eu não lembro de nenhum paciente nosso que tenha ficado incontinente. Bacana, E a muito potência também, paciente que tem a potência preservada no pré-operatório, também em torno de 10 a 12% pela literatura. Também bom. bem mais baixo do que a... Vocês Qualquer aplicam um outro questionário tratamento. lá no protocolo de vocês? aplicamos. Sim, aplicamos. Em relação à parte, assim, fístula uretral, essas coisas, também... Não tem descrito nesses trabalhos maiores, e a gente também não teve nenhuma grande complicação em relação ao RAIFO. E LUTS, sintoma miccional, assim, como é que funciona? O que a gente tem de protocolo é próstatas maiores que 40 gramas, a gente sempre deixa de sonda uma semana. A gente deixa um tempinho maior de sonda. Os pacientes com próstata menor que 40 gramas, a gente tira a sonda e dá alta. Nós tivemos, nesses quase 100 casos aí, 3 casos que tiveram retenção, tiveram que repassar a sonda. E tem uma queixa ali de LUTS no pós-operatório, ali mais imediato, uma urgência, mas não chega a 20% dos pacientes com essa queixa, justamente por a gente escolher pacientes com próstatas menores. Uhum. Tá ótimo. Maravilha. Acho que... Para finalizar, o Henrique falou você perguntou de fístula, na realidade. A terapia focal lá na UERJ não começou com o RAIFO. Nós tivemos em 2012 uma série de casos de crioterapia. Veio o colega Dr. John Ward, lá do MD Anderson, fez alguns casos com a gente. E na crioterapia nós tivemos 2 casos de fístula. Uma fístula urinária e uma fístula retal. Mas do ponto de vista oncológico, e esse a gente já tem um follow-up muito longo, não foi um grande número de casos, foram 13 casos. O resultado oncológico foi bem interessante, parecido com o que a gente tem na literatura, aí, de em torno de 70% de melhora. Maravilha, acho que a gente Muito cobriu bom. bem aí o tema, né? Isso. Acho que foi muito proveitoso aí a discussão. Eu queria que vocês mandassem uma mensagem final aí sobre a terapia focal em geral. Eu queria fazer uma pergunta que talvez meio que sirva de mensagem final. Assim, a gente ainda vê, você estava até comentando que nos guidelines o RAIFO e as terapias focais como um todo são ainda protocolo de estudo, então a coisa, de um modo geral, está bem inicial, né? Pensando na perspectiva futura de manejo de câncer de próstata, fazendo uma certa aqui elucubração do que a gente acha que vai acontecer no futuro. Hoje os tratamentos principais são cirurgia, obviamente, radioterapia em alguns casos, terapias focais em situações de total exceção. Vocês acham que a gente vai caminhar para um entendimento melhor da biologia da doença e começar a tratar a próstata de forma menos agressiva e cada vez mais direcionada com técnicas desse tipo? Hugo, eu vou te corrigir em uma questão. A terapia focal não está tão no início assim, né? A terapia focal ela já vem sendo realizada há muitos anos. Obviamente, da questão de ser algo estabelecido, a gente pode considerar como no início. Isso, mas disso que eu estava falando. Se a gente for avaliar todos os últimos AUA, a gente está falando do principal congresso de urologia, sempre tem terapia focal na plenária, né? Então, assim, é algo que está acontecendo, já acontece e não vai voltar atrás, né?
Mas a pergunta que você fez é muito boa. A grande crítica que tem é o quê? Protocolo de segmento principalmente estabelecido. Porque o dia que a gente conseguir padronizar o protocolo de segmento com o avanço da tecnologia que a gente tem, de biomarcadores, essa tendência a gente tratar menos as doenças, eu acho que sim, eu acho que a gente vai conseguir deixar a terapia focal como algo bem estabelecido para casos não tão pontuais assim de câncer de próstata. Perfeito. Acho que era essa a minha pergunta. Mais alguma coisa, Léo? Não, só lembra, você falou do tempo, né, da terapia focal. Eu estou lembrando do nosso chefe lá do servidores, né, o Dr. Fernando, fez muita braquiterapia, né? Sim. Então, Renato Mugler faz Renato ainda até ainda hoje, é um dos que é. segura essa bandeira ainda. Pois é. Eu gente, também sou um grande defensor da terapia focal. Acho que para pacientes bem indicados vai ser estabelecido em breve. Inclusive, a gente visa lá na UERJ, nós temos um grande centro de pesquisa, a gente tem procurado tratar as limitações da terapia focal para poder oferecer mais aos pacientes. Agora a gente começou um estudo de fazer um roll-up pré-operatório nos pacientes com próstatas muito grandes para diminuir o volume prostático e num segundo momento oferecer a terapia focal como tratamento específico para o câncer de próstata do paciente. Então acho que é uma coisa que vem para ficar, funcionalmente é uma coisa boa e oncologicamente também tem bons resultados quando bem indicado. A gente estourou ao mesmo tempo, estamos sendo cobrados aqui. Acho que o papo foi super bom, tanto é que o tempo voou, nem me dei conta que passaram aqui os 40 minutos. E queria deixar meu agradecimento aos dois aqui, aprendi pra caramba. Espero que todo mundo também tenha aproveitado aí e que isso fique depois no site da SBU para várias pessoas consultarem e se informarem. Léo, fecha aí você. Obrigado, pessoal. Obrigado. E Só agradecer também a mesmo. mesa. Foi um prazer e muito obrigado aí.